Olá, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Olha, hoje vamos ver algumas coisas a respeito de circuito simples. Tem sido muito recorrente nas últimas provas do Enem essas questões de circuitos simples e a gente vai ver como é que podemos resolvê-las, tá legal? Então é um prazer imenso estar aqui com vocês, dando prosseguimento a essa nossa jornada rumo à nota máxima em ciências da natureza, em especial a física. Vamos nessa? O livro é o livro 3, Instrumentos de Medida e Circuito Simples. Isso está no capítulo 11, Física 3, na página 373. Dê uma olhada aqui, como você sabe, como os funcionários das concessionárias de energia conseguem descobrir onde há gatos de eletricidade. Então você vai descobrir, você vai saber como é que isso funciona. Dá uma lida nele aí. Então vamos lá, expectativas de aprendizagem. Contrastar o uso do amperímetro e do voltímetro nos circuitos. Tem muitas questões em que eles fazem esse tipo de coisa, onde que você coloca o voltímetro, onde que você coloca o amperímetro e, além disso, qual é o valor. Determinar como os instrumentos de medida devem ser ligados em um circuito e analisar um circuito simples. Essas são as expectativas de aprendizagem. Então, vindo para cá, circuitos elétricos simples. Bora ver. Um circuito elétrico simples é aquele que pode ser reduzido a apenas uma malha. Então, o que é essa malha? É isso daqui, ó. E todos esses elementos aqui, o conjunto desses elementos é chamado de malha. E uma das características dessa uma malha é que eles são percorridos pela mesma corrente. Então isso é importante. Ou seja, tem essa corrente aqui está sendo, está correndo aqui no sentido horário ou anti-horário? No sentido horário. Então, essa corrente, vamos colocar um número aqui. Se for 2 amperes, aí aqui passa quanto? 2 amperes. Quanto passa aqui nesse sentido? 2 amperes. Quanto passa aqui? Quanto de corrente passa? 2 amperes. E aqui, 2 amperes. E aqui, 2 amperes. Aqui também, nesse sentido, 2 amperes. E aqui também, nesse sentido, 2 amperes. Então, essa que é a verdade, é que em uma malha passa a mesma corrente. Todos esses elementos aqui, eles estão ligados em série. Então, por isso que ele passa, a corrente que passa aqui tem o mesmo valor. Só para revisar, isso daqui, esse zigue-zague é chamado de resistor. E aí tem resistência, a unidade de resistência é o ohm. Esse que tem uma barra pequenininha e uma barra grande é chamado de gerador. Ou, dependendo aqui de como ele vai se comportar, ele também pode ser um resistor, um receptor. E aí, ele é medido em volts ou tem uma força eletromotriz associado a ele. E essa unidade é o volt. Então aqui é medido em volt, aqui também, aqui também. Aqui a unidade de medida é o ohm, a unidade de medida é um ohm e aqui é volt. Aí, se ele for gerador receptor, tem que fazer a análise aí. Isso daqui é um exemplo de um circuito simples, onde nós estamos vendo já que isso daqui é um gerador, ele vai gerar as cargas elétricas aqui, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai empurrar a energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser consumida por esse resistor, que é uma lâmpada, e a corrente vai fluir aqui, voltando para cá, fechando então o circuito.
pode ver que esse circuito é de malha única. E se tiver em paralelo, se tiver alguns elementos em paralelos, como é que isso vai funcionar, Fabuloso? Vamos lá. Essa parte onde está em série, essa malha aqui, ela vai passar nela uma corrente única. Então aqui passa I1, 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 I1. Porém, quando chega nessa parte aqui, que a gente chama de nó, eu vou aumentar o... Quando chega nessa parte que a gente chama de nó, o que vai acontecer? Vai entrar uma corrente aqui, nesse caso chamou de I número 1, e aí vai ser dividido. Vai um pouquinho de corrente para cá e um pouquinho de corrente para cá. Esse pouquinho, já não posso chamar de I1, mas ele vai ser um I2. E aqui, I2, I2. E outro pouquinho, chamado de I3. Esse I3, ele vai continuar, continua. Quando chega aqui, aí é outro nó. Chegou aqui, é outro nó. Nesse outro nó, vai passar, vai ser dividido. Antes era I3 que estava passando aqui, agora vai passar um pouquinho para cá, que vai ser, nesse caso aqui, o I4. O I4. Então, ou seja, e esse pouquinho para cá também. E aqui, quando chega aqui, vai ser o I4. Pode ver que isso aqui não tem nó. Esse mesmo fio que está passando aqui é o que vem para cá. Então, se aqui passa um I4, aqui também vai ser I4. E aqui não é nó, vai passar também esse I4 para cá. E aqui vai ser o ponto de encontro. Esse nó é um ponto de encontro, onde vai vir essa corrente que está chegando e está chegando essa outra corrente aqui. Essas duas correntes vai resultar numa corrente que vai passar aqui. E essa corrente que vai passar aqui, vai passar por outro nó, vai receber a corrente que está vindo daqui de cima, essas duas vão se somar e no final das contas vai dar essa corrente número 1 aqui, o somatório deles. Continuando. Vamos agora ver o método de análise de circuitos simples, também chamado lei de Pouillet. Vamos colocar números agora. Tá aqui. Colocamos números. Aqui dá uma DDP de 60, 35 volts, 2 ohms, 3 ohms, 55 volts, 5 ohms, 5 volts e 5 volts. Vamos lá. Aí, queremos saber se essa corrente ela está indo nesse sentido, no sentido anti-horário, ou se essa corrente está indo nesse sentido, no sentido horário. Eu não sei. Temos que fazer um teste. Esse teste vai ser da seguinte forma. Vamos lá. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui. Então, esse ponto qualquer, e vou chamar ele de 0. Esse 0 é um 0 volts. E então, vamos caminhar ao longo do circuito. Caminha, 5 volts. Então, como está a disposição aqui, essa barra menor e essa barra maior. Vou fazer isso daqui. Tá vendo essa seta? Então, essa seta aqui é a seta do potencial. E qual vai ser essa corrente? Se a seta está apontando para baixo, então a corrente vai ser para cima. Ué, como assim, Fabuloso? Então, essa seta maior aqui é a seta do potencial. Se a seta do potencial está para baixo, a corrente é para cima. Então, continua. 5 volts. Tudo que tiver nessa mesma disposição, eu vou somar. O que tiver na disposição contrária, eu vou subtrair. Pode ver que aqui está na mesma disposição. Então, é 5 com mais 5 dá 10. Até agora deu 10 volts. Agora, vamos analisar esse aqui. Pode ver que a seta está na mesma disposição.
Aqui, aqui, aqui. Se está na mesma disposição, eu somo. 10 com 60 dá 70. Então, até agora deu 70 volts. Bora ver essa disposição. Opa! Pode ver que já deu diferença. Então, se deu diferença, eu vou subtrair. 70 menos 35 dá 35. Nesse ponto, deu 35 volts. Continua, 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 continua. Agora, continua o circuito, continua, 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 continua. Bora ver essa disposição aqui. Essa disposição está ao contrário do que é o padrão. Então, está nessa mesma disposição. Então, fica 35 menos 55. Vou colocar separado. 35 menos 55. Quanto dá esse resultado? Está dando menos 20 volts. Vamos analisar esse resultado. Se nós, nesse primeiro momento, aqui a corrente está vindo para cá, a corrente está vindo para cá, vem para cá, corrente vem para cá, corrente vem para cá. Eu estou analisando que, eu estou dizendo que a corrente está indo no sentido anti-horário. E nesse sentido anti-horário, pode ver que a DDP está dando menos 20. Se a DDP está dando menos 20, isso significa dizer que ele está consumindo mais energia do que gerando. Mas isso viola as leis da física, porque não tem como eu fazer funcionar um circuito com um consumo maior do que o que está sendo gerado. Agora, quando gera muito mais do que está sendo consumido, aí sim, aí funciona tudo. Mas dessa forma, dessa maneira, não está dando certo. Então significa dizer que essa corrente no sentido anti-horário não está funcionando, não vai funcionar. Está dando erro, está violando as leis da física. Então bora voltar tudinho e vamos fazer a seguinte análise. Vamos fazer a seguinte análise. Dessa vez, eu vou adotar esse sentido aqui do potencial, tá? Vou adotar esse sentido aqui do potencial como positivo. Então, se ele está apontando para cá vai ficar o quê? A corrente. Então, aqui fica a corrente, para cá a corrente, para cá corrente, para cá corrente. Então, esse sentido aqui é o sentido horário. Bora ver se dá certo. Então, se aqui eu estou utilizando como ponto zero, e esse aqui é positivo, então daqui para cá dá 55 volts. Vamos analisar, ao longo do circuito. Parou bem aqui. Bora ver essa disposição. É a mesma dessa? É a mesma. Então, 55 soma com 35. Dá quanto? 85. Até agora deu 85 volts. Vamos analisar. Continua. Parou bem aqui. Vamos analisar. Vamos analisar. Então, olha aí, meus heróis. Olha aqui. Olha aqui o que está acontecendo. Está ao contrário. Então, aqui está 85. E aqui está 60, aqui subtrai. Está ao contrário, subtrai. Até agora está dando quanto? 25 volts. Analisa agora. Essa disposição está ao contrário do que a gente está adotando. Então, significa que subtrai. Então, aqui está subtraindo. 25 menos 5. Até agora está dando 20 volts. Só uma pequena correção que eu não somei aqui, ou seja, o 55 soma com 35 dando 90. Aqui dá 90. Aqui também, ao invés de ser 25, quanto daqui? Quanto daqui? Dá 30 volts. Então, como está ao contrário, 90 menos 60, que dá 30.
fazendo a correção, então 30 menos 5, que está ao contrário desse. Lembra que o padrão é esse aqui que nós adotamos. Esse é o padrão, está apontando para cá, está apontando para cá. Esse está ao contrário do que a gente adotou. E esse também está ao contrário do que a gente adotou. Até agora está dando 30, aqui é 5. 30 menos 5, até agora está dando 25 volts. Esse também está ao contrário do que a gente adotou. 25 menos 5, 20 volts. Opa! Então aqui a DDP está dando 20 volts positivo. Está dando 20 volts. E olha aí o que está acontecendo, 20 volts. Olhando aqui para mim. Esse 20 volts significa que ele está gerando mais do que está sendo consumido, com uma diferença de 20 volts. Então, veja só o que ocorre. Não se perde nos números, eu quero que tu entenda a física. Agora sim, como a DDP está dando positiva, está sendo gerado mais do que está sendo consumido. Então, se, olhando aqui para o esquema, esse é o sentido certo da corrente. Esse é o sentido certo da corrente. É o sentido, nesse caso, horário. É assim que a gente faz esse tipo de análise. Então aqui está falando a mesma coisa, está falando a mesma coisa. Pode ver aqui que o sentido da corrente é o horário. Tá, vamos analisar quem é que gera e quem é que consome. Como achamos agora o sentido da corrente, vamos analisar. Tá vendo essa seta? Tá vendo essa seta? Então, se a seta está apontando para cá, significa dizer que a corrente está para cá. Então, esse cara aqui, ele vai ser um gerador. Então, ele está gerando. Um gerador. Tudo que tiver na mesma disposição vai ser um gerador. E aqui esse outro é um receptor. Quem tiver o contrário, receptor. Nossa, cara, ficou muito feio. A letra ficou horrível. Receptor. Mas dá para entender, né? Pronto. O que tiver contrário é o receptor. É tanto que esse cara é o gerador e esse cara é o gerador. Aqui está dando 90 volts. Se tu somar o receptor, que é 60, com 10, 60, que é o receptor. 60 com 10, 70 volts. Então ele gera 90 volts e os que está sendo consumido aqui 70 volts. 90 menos 70, 20 volts. Percebeu? Agora sim, agora eu estou sentindo a vibração do teu entendimento. Muito bem. Como achamos agora a quantidade de energia, bora achar quanto é que vale essa corrente. Para fazer isso, eu vou limpar aqui. Vamos analisar. Pode ver que eu analisei só os geradores e receptores. Vamos analisar agora, nesse circuito de malha única, os resistores. Esses resistores aqui, olha só para eles. Pá, pá, pá. Eles estão em série ou em paralelo? Série em paralelo? Série. Então, se eles estão em série, basta somar os números. É só isso, fabuloso. É só isso. Vamos lá. 5 ohms mais 5 daqui. Agora, 3 daqui. 3 ohms. 2 daqui. Mais 2 ohms. Qual é o resultado? 5 com 3, 8 com 2, 10. Então, a resistência equivalente 10 ohms. Só lembrando, a física é resistência equivalente é como se esse cara e esse cara funcionasse como se fosse um. E esse um é chamado de resistência equivalente. Então, substitui esses três valem 10 ohms. Pronto. Vamos utilizar agora a fórmula do Curie.
Ao invés da gente estar toda hora, que ri, eu vou fazer um esquema. Para tudo que tu estiver fazendo, se tu tá olhando aí o teu WhatsApp, a notificação do WhatsApp, para aí agora. Pode parar. Olha aqui pro esquema. Toda vez aí eu sempre estou mostrando U igual a R vezes I, onde I é a DDP, R é a resistência e I é a corrente. Então, o que que acontece? Aí, se a gente quiser isolar o R, aí pega o R, fica U sobre I. E se a gente quiser isolar o I, aí fica U sobre R. Mas tem gente que não tem essa facilidade assim, tão assim de cara e pá. Mas eu vou te ensinar uma maneira, só o filé. A maneira é essa aqui do triangulinho. Como assim o triangulinho, fabuloso? Olha o triangulinho que vai ser muito útil para ti. E em muitas equações, inclusive. Se tu quiser, vamos lá. Se tu quiser isolar U, tu quer saber U, tu coloca a mão aqui em cima, esconde. Aí fica, o que que sobrou ali? R vezes I. Então significa dizer que U é igual a R vezes I. Ainda não entendi. Vamos lá. Se tu quiser isolar R, coloca a mão aqui em cima. Aí fica, olha o que que sobrou. U sobre I. Então, se tu quiser achar R, fica U sobre I. Ah, fabuloso, eu estou entendendo agora. Mostra mais um. Mostro sim. Se tu quiser achar a corrente, coloca a mão em cima da corrente. O que que sobrou ali mostrando? U sobre R. Ah, então olha aí. Se quiser achar a corrente, é só pegar. Se quiser achar a corrente, é só pegar U sobre R. Ah, que legal! Gostei disso daí, fabuloso. Então vamos fazer o seguinte. Lembra do que eu falei agora há pouco? Queremos achar a corrente. Então, para achar a corrente, coloca a tua mãozinha aqui em cima. Aí fica U sobre R. Então, para achar a corrente aqui do circuito inteiro, da malha inteira, fica U sobre R. Quanto é o U mesmo? É aquela diferença do 90 menos 70, que é 20 volts. Então, esse U, 20 volts. E a resistência? Essa resistência é equivalente, é o REC. A gente achou quanto mesmo? 10 volts. Ou seja, olha que fácil. 20 dividido por 10 é 2. A resposta, 2 amperes. Ou seja, a corrente que está passando nessa malha aqui é uma corrente de 2 amperes. Tá dando para entender? Vamos lá. Para resumir, reduza o circuito a uma malha única. Então, se tiver pontos que está em série e outros pontos que estão em paralelo, deve achar ali a resistência equivalente, deixar numa malha única e fazer aquela análise que a gente fez agora há pouco. Teste os dois sentidos possíveis para a corrente. Veja que o sentido da corrente certo vai ser o sentido onde a DDP vai dar positiva. Se a DDP está dando negativa, ele está consumindo mais do que está sendo gerado. Então, aquele sentido não está valendo. Pronto, já tem uma malha única, já sabe o sentido da corrente. O que que faz agora? Soma as resistências. Porque está em série, basta somar. Passo 4. A corrente é dada pela diferença entre as tensões de geração e recepção, dividida pela soma das correntes. Ou seja, tudo isso daqui é o triangulinho. O R é o triangulinho, onde tu vai achar aí a corrente é U sobre R. Sobre a lei dos nós, disse que em um diagrama de circuito, um nó é o ponto de conexão. Então aqui está conectando, aqui passa uma corrente, essa corrente vai um pouquinho para direita e um pouquinho para baixo. Aqui é outro nó. A corrente que já veio para cá, que é um pouquinho desse daqui, ele vai ser dividido também. Vem um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Aqui não é nó, aqui não é nó. Nesse nó aqui é a junção. Vai juntar
A corrente que está vindo para cá e a corrente que veio para cá juntou. Aí forma essa corrente que vem para cá. Bem aqui é outro nó. Nesse outro nó, junta a corrente que está vindo aqui com a corrente que está descendo. E aqui se junta com esses dois daqui. Aqui vocês estão vendo a aplicação da lei dos nós. Aqui é uma aplicação. Até também a circuitos complexos. Vamos analisar esse circuito. Pode ver que tem algumas coisas aqui em série e algumas coisas em paralelo aí. Vamos analisar o seguinte. Primeiramente, a gente reduz a uma malha só. Então, aqui tem nó, então não é uma malha. Se não é uma malha única, vamos torná-la única. Aqui, em paralelo, vou fazer... esses dois resistores estão em paralelo. Quando estão em paralelo, o que acontece? Para calcular a REC, a resistência equivalente, você multiplica em cima e soma embaixo. Multiplica o que, fabuloso? Os números que estão em paralelo. 3 e esse outro 6. E aqui repete o 3 e repete o 6. Ah, é assim que faz, é? É. Então, 3 vezes 6, 18. E 3 mais 6, 9. Essa REC será então quanto? 18 dividido por 9, que é 2 ohms. Então, aqui, esses dois resistores funcionam como um resistor valendo 2 ohms. Já está aqui. E agora, já tem malha única? Sim, já tem malha única. Vamos analisar o sentido da corrente. Bora começar, vou no aleatório. Então, aleatoriamente, eu vou utilizar esse ponto aqui como um ponto 0 volt. E vou analisar esse cara. Analisando esse cara, o sentido do potencial está sendo esse, então a corrente está indo para cá. Ou seja, aqui a corrente vindo para cá. Ela vem para cá, aí aqui para cá, aí aqui desce, vem para cá e aqui sobe. Esse sentido é qual? Anti-horário. Vamos analisar então nesse sentido. De 0 para 60, que é positivo, então fica só o 60 mesmo. Aqui, como está ao contrário, fica menos 90. 60 menos 90 dá menos 30 volts. Opa, então essa DDP está dando menos 30 volts. Essa DDP menos 30 volts. Tem algum outro? Não, não tem. Então, essa corrente, adivinha, serve para a gente ou não serve? Não serve. Quer dizer, então, que essa corrente, a certa, vai ser a corrente no sentido horário, fabuloso. Vamos ver. Aqui, vou pegar esse ponto aqui como sendo 0 volt. E então, se o potencial está vindo aqui para a nossa esquerda, a corrente está indo para a direita. Então, para a direita, aqui desce, aqui para a esquerda e aqui sobe. Esse sentido é o sentido horário. Sim. Vamos analisar. Então, o que for a disposição contrária é o que é menos. Aqui está dando 90 e esse é contrário. Ó. Pode ver que é o contrário. 60. 90 menos 60, 30 volts. Então, essa DDP está sendo 30 volts positivo. Bacana. Essa que é o nosso sentido da corrente. O sentido certo. É o sentido horário. E quanto que vai ser essa nossa corrente? Qual é o valor dela? Muito fácil. Faz o triangulinho. Faz o triangulinho, coloca a mão em cima. É a corrente que a gente quer. Coloca a mão em cima. Fica U sobre R. Essa DDP é 30 volts. A resistência do... Opa, 2, não. O somatório. Então, é 2 mais 5 mais 3. Isso daqui vai dar 8 com 2, 10. Então, essa corrente é de
3 amperes. Viu só como é que se faz? Tudo bem. Nós achamos que a corrente total é a corrente da malha inteira. Mas lembra que o problema começou tudo por aqui, ó. Então o problema começou aqui, ó. Não foi com malha única, foi com esses dois elementos aí em paralelo. Então, como é que faz agora, fabuloso? Como é que faz agora? Vamos analisar o seguinte. Ele está entrando 3 amperes. Aqui é um nó. Então, desses 3 amperes, foi um pouquinho para cá e um pouquinho de corrente para cá. Tranquilo? Estou dizendo isso desde que tempo? Aí, sem fazer conta nenhuma. Não vou fazer cálculo brabo. Pode ver que tem cálculo brabo aqui, ó. Olha, cálculo brabo. Eu vou fazer só análise e, inclusive, eu vou até aumentar aqui o zoom, que é para tu ver bacana o que está acontecendo. Vamos lá. Aqui é um nó. E aqui tá entrando 3 amperes. Olhando aqui para mim. Corrente e resistência são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Muita corrente é porque tem pouca resistência. Muita resistência é porque tem pouca corrente. E analisando esses dois, tu concorda que entre esses dois resistores, um é o dobro do outro? Um é 3 e o outro é 6. Então esse aqui não é o dobro dele? Se aqui está sendo o dobro da resistência, essa corrente vai ser a metade da outra. Ou se essa resistência é a metade dessa resistência, então aqui vai ser o dobro de corrente do que está nessa. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte, quais são os números que, quando eu somar, um número vai ser o dobro do outro e, como resultado, vai ser 3. Tu concorda que é 2 mais 1? Vou até colocar ao contrário aqui. Tu concorda que tá certo. Tu concorda que vou colocar assim, 1 mais 2, vamos analisar. 1 mais 2, 3. Pronto. Então, essa corrente é de 2 amperes e essa corrente é de 1 ampere. 1 ampere. É mesmo, fabuloso? É. Porque pode ver que aqui essa resistência foi a metade da outra. Então a corrente é o dobro da outra. Olha aí, ó, deu certinho. O dobro. Aqui, ó, deu o dobro. E aqui, vamos analisar daqui do outro lado. Aqui é o dobro da resistência. Então a corrente vai ser a metade da outra. 1 é a metade de 2. Olha aí como dá certinho só fazendo esse tipo de análise. E o resto é conta, depois tu vê isso daí. Mas eu quero que tu faça esse tipo de análise, porque em muitas questões, sem fazer muito cálculo, dá para matar ali as correntes. Então, essa corrente que está vindo para cá, de 2 amperes, que está vindo para cá, que está vindo para cá e chega aqui no nó. Chegando aqui no nó, esse de 2 amperes vai juntar com esse que está descendo de 1 ampere, 2 com mais 1, 3, aí aqui volta a ter 3 amperes. Voltando aqui ao tamanho normal, vamos ver agora o cálculo da tensão entre dois pontos de um circuito. Então, como é que vai ser aqui? Nesse mesmo, aliás, em outro circuito agora, temos esses elementos, esse aqui, todos esses elementos. A gente não sabe ainda o sentido. Então, e ele dá um problema para a gente. Tem esse ponto e esse outro ponto. Qual vai ser a DDP entre esses pontos aí? Então, o que a gente faz? Em primeiro lugar, o que a gente faz? A gente reduz a uma malha só. Ah, caramba, já tem só uma malha. Olha,
só o filé, então. Vamos analisar agora qual é o sentido da corrente. Vamos pegar esse ponto aqui como ponto 0 volt. Analisa esse primeiro aqui. Esse primeiro vai ser o nosso positivo. Então, se o potencial está indo para a esquerda, para a direita fica a corrente. Aí aqui sobe, aqui vai para a esquerda, esquerda, aí aqui desce. E aqui vai para a direita. Que sentido é esse? É o sentido anti-horário. Vamos analisar então. Aqui está essa disposição, é a disposição positiva. Então vamos analisar para cá. Essa disposição aqui, o que tu acha? É a padrão que a gente utilizou? Sim, é a padrão. Então, aqui está 15 e aqui é 10. Quanto dá? Os dois somados, 25. Bora ver esse padrão. Está ao contrário. Então, 25 aqui tinha 25 volts. 25 menos 5, aí esse ponto aqui dá 20 volts. Analisa, acabou. Opa! Então, essa DDP foi muito fácil. Nós pegamos um sentido aleatório e esse foi o sentido da nossa corrente. Oh, beleza! Então, essa DDP total aqui está dando 20 volts. Só para relembrar que esse é o gerador, esse é o gerador. Então, quanto que está gerando no circuito inteiro? 25 volts. E esse é o receptor, 5 volts. Então, o que gera quanto? 25. E o que está consumindo? 5. 25 menos 5, 20 volts. Pronto. Agora, que já achamos, a outra coisa que faz é saber a REC, a resistência equivalente. Então, aqui temos 5 ohms, 2 ohms, 3 ohms. Para achar a corrente, mentaliza. Mentaliza o triangulinho. Eu não vou nem escrever, mentaliza. U e aqui embaixo RI. Como eu quero AI, eu coloco a mão no I, fica U sobre R. Me acompanhou? Fabuloso, eu não te acompanhei. Então eu vou colocar aqui. RI. A gente vai fazer tanto isso daqui que tu vai no automático. É o I que eu quero. É U sobre R. A DDP deu 20, não é isso? 20 volts. E a corrente deu 10 ohms. Então essa corrente será de 2 amperes. A única coisa que vai ser um pouco diferente aqui é uma adoção de uma coisa que é só questão assim de facilitar mesmo. Por exemplo, como a corrente está vindo para cá, então aqui vamos adotar essa simbologia, que para dizer que está indo positivo. E aqui está indo positivo, pode ver que essa seta está indo para o negativo. Para que serve isso daí, fabuloso? Olha só aqui em cima. Analisando esse resistor aqui, ele tem 5 ohms. Se tem 5 ohms, quanto de DDP que vai passar aqui? Quanto de DDP? Quanto de DDP? Ó, se eu quero a DDP, olha o triangulinho. Olha o triangulinho. Olha o triangulinho. Se eu quero o DDP, então fica R vezes I. 5 vezes, quanto é a corrente? 2. 5 vezes 2, 10 volts. Então, nesse resistor está passando 10 volts. Em que sentido? Nesse sentido aqui. Nesse sentido. Por quê? Porque o potencial está diminuindo. Se a corrente está indo para cima, o potencial vai para baixo. Então, o potencial vai para cá, para baixo. E outra coisa também. Aqui era 15 e foi para 10. Como foi o sentido que ele cresceu o potencial? Foi do 10 para o 15. Aumentou para cá. Então, a diferença de potencial está nesse sentido aqui. Sentido contrário da corrente também. Analisando esse resistor aqui. Nele, qual é a DDP? É U. U é R vezes I.
R, 3, vezes a corrente, 2. 3 vezes 2, 6. E em que sentido? Se a corrente está indo para baixo, o potencial aumenta para cima. Então, está indo para cima no sentido... O potencial está indo para cima. Quantos volts? 6 volts. Bora mais um aqui para você entender. Mais um para você entender. Qual o sentido do potencial? A corrente está vindo para a direita, o potencial vai para a esquerda. Está aqui. Está indo para a esquerda. E qual é o valor? R vezes I. R, 2 vezes I, que é 2. 2 vezes 2, 4 volts. Vamos analisar, vamos relembrar, na verdade, o que ele quer. Está aqui. Só apagando para não ficar poluída a tela. Esse é o problema inicial. Ele quer o potencial do A até o B. E a gente já sabe quanto vale a tensão aqui. Então, bora para esse caminho aqui, tudo bem? Então, do A para o B. Eu vou nesse caminho aqui, do B, aí passa para cá e chega, então, no A. Indo por esse caminho, fica o 5, em que sentido? Nesse. Então, se está no mesmo sentido que eu adotei, indo por baixo, e é esse sentido aqui, então fica 5. O que tiver ao contrário, subtrai. 5. E esse outro, 15, está indo ao contrário. 5 menos 15, menos 10. Então, até agora está dando menos 10. E esse outro, tá vendo aqui, ó? Vendo aqui? Esse outro está vindo para cá. É o mesmo sentido. Então, aqui era menos 10. E quantos volts aqui? 4. Menos 10 com mais 4 dá menos 6. Então, nesse caminho, está dando menos 6 volts. Eu só tinha esquecido, tu tem que prestar atenção também, que o sentido da corrente é o sentido anti-horário. Então, colocando aqui no sentido anti-horário, fica da seguinte forma. Vamos refazer. Não tem problema, vamos refazer. Eu vou nesse sentido aqui, porque lembra que é o sentido anti-horário. Pronto. Então, esse aqui é o da corrente, corrente, corrente. Vamos lá novamente. O 2, ele está no sentido contrário. Então, é menos 2. Esse 15, ele está no mesmo sentido da corrente. Então, é mais 15. Está dando quanto aqui? 15 menos 2, 13. Como esse 5, ele está contrário aqui, vamos escrever esse potencial para não ficar ruim para a gente. Lembrando que esse potencial foi 4 volts aqui. Esse potencial continua sendo 15. E esse potencial, só para relembrar, 10 volts. Aqui, 10 volts. 10 volts. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Analisando novamente. Por que que eu fiz essa seta? Porque ele está aumentando o potencial nesse sentido. Por que está indo nessa seta aqui? Mesmo sentido, mesma coisa. Aqui também está aumentando o potencial daqui para cá. Pronto. Só certificar que está certo. Os volts, tudo bem. E o sentido da corrente? É o sentido anti-horário. Agora está tudo ok. Vamos refazer. O que tiver a favor é o que vai ser positivo. E o que tiver contra vai ser o negativo. Então, começando com esse. Esse 4, essa seta está indo contra. Então, é menos 4 volts. O que mais? Esse 15, ele está indo a favor. Essa seta está indo a favor. Então, é mais 15. Está sendo quanto aqui? 15 menos 4 está dando 11. 11. E esse 11 volts. E esse 10 volts, ele está contrário, menos 10. Menos 10 volts. 11 menos 10, 1 volt. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a DDP entre os pontos A e B, se for por baixo, vai dar 1 volt.
Vamos ver agora essa parte, aparelhos de medida em eletricidade. Amperímetro. Esse amperímetro é óbvio que ele vai medir os amperes. Olha aí, bacana. A simbologia é a letra A e tem esse circulinho aqui. Tem muitas maneiras, mas esse aqui é o mais padrão. E o amperímetro, ele deve ser conectado em série. Então, para medir quantos amperes está sendo passado ali, ele deve ser conectado em série no circuito. Olha aqui, olha só. Nós temos esse circuito. Nesse circuito tem esse nó aqui e esse nó aqui. Veja que está entrando a corrente, vai vir um pouquinho de corrente nessa parte e um pouquinho de corrente nessa outra parte. Tranquilo. Como é que faz para medir a corrente, então? Vai depender. Ele tem que ser conectado em série nesse resistor. Então, quando eu coloco, ele vai medir a mesma corrente que passa aqui. E se for colocado aqui, ele vai medir a mesma corrente que for colocado aqui? A resposta é sim, porque o fio é o mesmo. Apesar de estar de um lado ou de outro do resistor, mas a corrente vai ser exatamente a mesma nessa linha. E se colocar o amperímetro bem aqui, quanto que vai medir? Vai medir esse daqui, ó, esse I1. Porque aqui dentro dessa malha vai ser medido a mesma corrente. Aqui vai dividir, mas aqui vai juntar e vai ser medido a mesma corrente. E se for aqui, quanto que vai medir se eu colocar um amperímetro aqui? Qual é o valor? O valor vai ser o I3, é a corrente que está passando aqui, que é o pouquinho que veio quando ele dividiu aqui nesse nó. Só uma observação, o amperímetro é dito ideal quando a sua resistência é nula. Então, em todos os aparelhos tem uma resistência intrínseca nele. Tem um pouquinho, ele consome um pouco de energia. Mas aí, a nível de cálculo, assim, para facilitar os cálculos, a gente chama o amperímetro ideal quando a resistência, aquela resistência interna dele é desprezível, é nula. E o voltímetro? O que a gente faz com o voltímetro? O voltímetro vai medir os volts, vai medir os volts, e os volts é medir a DDP, medir a tensão, medir a diferença de potencial. A simbologia é essa daqui que vocês estão vendo. E como é que ele é conectado? Ele deve ser conectado em paralelo. Enquanto que amperímetro é série, o voltímetro paralelo. Não esqueça, amperímetro série, voltímetro paralelo. Média aqui em paralelo. Onde a gente coloca o voltímetro? Bom, basta, tá aqui, ó. Esse voltímetro, vou ligar ele aqui, ó. Ligo em paralelo aqui, uma perninha aqui, uma perninha aqui. Pronto, já vai medir quantos volts está sendo colocado aí nesses dois pontos. Eu posso colocar o voltímetro nesse ponto e nesse ponto? Pode sim. Tá aqui, ó. Ele não está em paralelo? Está em paralelo. E pode ser colocado aqui também? Pode. Não está em paralelo? Está em paralelo. Entre ali os dois pontos. Agora calma. Calma. O voltímetro, se eu colocar aqui, vai funcionar? Não, porque eu vou estar em série junto com esse cara. Então não vai medir nada aí. Não está dando uma diferença de potencial. Porque os pontos é esse daqui, esse o B e esse aqui é o A. Então não vai te fazer de doido e fazer esse tipo de coisa. Aqui a representação do voltímetro sendo ligado em paralelo. A representação aqui de voltímetro, amperímetro, e aqui é o multímetro,
mede várias, além de medir a voltagem, ele mede também a amperagem e também a resistência. Alguns dispositivos de proteção de circuitos, temos aí os fusíveis, cuja representação pode ser essa, como também pode ser essa. Aqui os exemplos de fusíveis, eu tenho certeza que tu já viu algum fusível na vida. Aqui em cima, no poste lá, tem o fusível, que aqui ele dispara. Disjuntores, aqui a simbologia de um disjuntor. São esses aparelhinhos aqui que tem esse botão que quando tu mexe nele, ele dispara e faz aquele tec. Aqui é interessante. Os disjuntores possuem as funções de interrupção de sobrecargas e de interrupção de curtos-circuitos, e eles são chamados de termopolares. Disjuntor termopolar é o seguinte: é a propriedade térmica de dilatação que elimina as sobrecargas. Então, ali é chamado de lâminas paralelas, que ele, de acordo com se ele está passando muita corrente, por efeito Joule, ele aquece. Quando aquece, ele se dobra. Quando ele se dobra, ele sai ali, perde o contato elétrico. Então, por isso que ele protege a rede nesse sentido. Dá uma lida aqui, como é que ele vai, a companhia elétrica descobre os gatos. Então é isso, meus heróis. Mais uma etapa vencida. Daqui a pouco vamos fazer questões a respeito desses circuitos aí. Tá legal? A gente se vê na próxima aula.